Você tá bem, cara? Tá doente? Então, senhores, a Ah, é aventura vai. tá te faltando ódio, Cole. O que que deu, cara? Fala aí. Conte pra nós. Eu vou começar a aventura aqui e aproveitar o tempo de vocês, tudo bem? Seguinte. Xinga o noob, cara. Eu sei que passa, né? É, cara, xinga a gente aí, pô. Ó, vocês, tanto o Dozetsu, o Tai, a Hitomi, o Weilin, o Hayato e a Shiori, eles descansaram, eles pernoitaram no Hotel Reiwa, certo? Descansando plenamente, tanto que é por isso que já conta como... Vocês estão me ouvindo? Que meio que minha tela travou aqui. Ah, perfeito. Então, Sim, mas a gente tá preocupado que lhe falta ódio, Cole. É, mano, você tá bem mesmo? A gente tá agradeço. preocupado. Agora, continuando. Todos os atributos de vocês já estarão recuperados e também atualizados com o nível que vocês passaram, certo? Contudo, treinamentos ou técnicas desenvolvidas, aí vocês teriam que parar um tempo ou passar um pouquinho mais de tempo ou no hotel ou acampar, entende? Tipo, eu quero dar um upgrade de uma técnica. Tem que parar o tempo, a linha específica não é tipo fechei o olho, abri o olho, a técnica veio from hell, sacou? Beleza. Perfeito. Ahn, Agora pergunta, vocês preferem após descansar ter uma boa refeição e vocês deixarem o hotel Rei Juan? Vocês querem fazer um pouco de um roleplay, afinal de contas, no enquanto ainda estão no hotel? Vocês gostariam de pegar alguma coisa ou algum detalhe algum ponto específico da cidade aqui antes de partir, como mais suprimentos, mais água ou mesmo mantimentos para áreas frias, afinal de contas, Ultar é uma planície congelada? Hum, é uma boa. Cara, eu acho que seria uma boa deixar as paradas mais de tesoureiro com a moça da papelaria, velho. Uhum. Ok. O 200, o 200, mano, o que menos tem expertise pra essas coisas. Eu tenho que ser sincero. É, a sua sobrevivência é para outros tipos de terreno, não áreas mais geladas. Sendo a Gima, eu vou ter que ficar à mercê do livro. Ou seja, fudeu. É, assim, ficar à mercê do livro nunca é uma opção tão válida. Contudo, Esse é analfabeto. então, né? Mas é figuras, O cara. livro tem figuras. O livro tem figuras, cara. Eu Meu posso sobrinho de conversar 4 com. anos fala a mesma coisa. Eu posso conversar com o seu filho da puta. Eu vou conversar lá com o nosso amigo lá, o Vai, o Cal, ali, acolá, a Perfeito, cara. Liberdade. Perfeito. Cara, ele tá fazendo o padrão dele, que é preparando o almoço de vocês, ao mesmo tempo que ele prepara os futuros banhos de vocês, dos outros inquilinos que existem outros inquilinos. Inquilinos não, hóspedes para ser mais exato. E também ali tem uma área do próprio hotel que é uma casa de chá. Então tem um certo movimento no local. Ele não é apenas vocês, entende? Mas então, você pode interagir com ele. Ele te dá atenção quando você o requisita. Ih, tá tirando muito dinheiro desses otários. Ele tá. Ele tá com uma roupa diferente da que você viu ele ontem. O ontem que eu tô dizendo é que vocês já o seu pernoite, vocês vieram aqui 3 e pouco da manhã, certo? Então, basicamente o pessoal tá ali almoçando, certo? Deu tempo de você dormir. Ele tá com o braço enfaixado. Braço inteiro não, tendo só a parte do antebraço. Ele te recebe com bem-humorado, menciona mais ou menos. Eu entrego bons produtos, eles ficam satisfeitos e eu cobro bastante por isso. Mentira.
Você é um cara muito viajado, né, Ali? Eu suponho. Um pouco. Então, poderia me ajudar nessa questão? O 200 ele pega o manual do explorador e ele mostra ali, tipo, mais ou menos onde ele quer ir. E fala pra ele. Poderia me explicar um pouco sobre essas rotas? Eu não conheço muito bem, além de Tendagem. Pera aí. Ele pega o livro, certo? Ele lê, principalmente na página, nas partes que tem a localização de Ultar, certo? Todo como que fica, como que tem o trajeto pela que vai direto para a tundra da Ijin e depois o deserto de Ancher. O deserto é bem longe de onde vocês estão. Contudo, ele avaliando melhor, ele retira um pequeno pincel, certo? E ele fala: eu vou tentar traçar uma rota aqui para você. A que menor vai demorar menos vai levar tempo para vocês. Cara, a rota mais simples que demore menos tempo para vocês chegarem ao deserto, se vocês viajarem a todo vapor, ou seja, andarem rápido pra caramba, vocês chegam lá em um mês e meio. Mês e meio. Certo? Certo. Um mês e meio, justamente porque você vai atravessar a parte gelada, que tem muita área com neve, que é difícil. Mas espera, ele tem um momento, sabe, pensando um pouco. Ó, Dozetsu-san, você possui habilidade de raio. Se eu não me engano, o Taidono possui habilidade de fogo. E a Hitomi-san, Perfeito. bom, ela é uma Shugenja, ela meio que faz um pouco de tudo. Deixa eu então reformular aqui uma rota baseando nos poderes de vocês. Maria. Botando lá, tá ligado? In hell. Cara, a outra rota é uma rota que tem áreas mais complicadas, mas que são mas com os poderes de vocês, elas não ficariam tão difíceis em teoria. E ela é bem mais rápida, certo? Essa Hum, nessa que ele traçou, em vez de um mês e meio, vocês demorariam apenas 22 dias. realmente é muito mais rápido mesmo. Bem, poderia me explicar os perigos desta rota? Bom, a rota de 22 dias passaria próximo de de algumas vilas hostis, como a vila protegida por uns construtos, uns guerreiros armadurados sem alma. Tem vilas protegidas por esse tipo de seres, tá? Além disso, vocês passariam por próximo de algumas cavernas onde existem alguns Yetis e tribos de Yetis. Os Yetis são um pouco agressivos, muito agressivos. Essa rota também vocês passariam, isso quando já descessem da montanha de Ultar, na tundra da Ijin, vocês passariam bem próximo de áreas supostamente dominadas por Onis, certo? Uhum. Então, são áreas perigosas, mas que cortam o caminho que é uma beleza. Bem,
Obrigado pela explicação ali. Eu vou discutir isso com o mestre Tai para saber, mas qual decisão tomar. Tudo bem, perfeito. Ali deixa ó, só deixando mais claro, tá? A de 1 mês e meio, ela é simples, tá? Ela é simples e evita perigos. A de 22 dias é mó complicada, tá? Tem... Ah, então. Isso aí vai ter que ser discutido. E quando eu digo simples e evita perigos, é padrão Tendaijima de qualidade, tá? Padrão Tendaijima de simples. Certo. Sua Obrigado, amigo. família. Ah, ali. Tem alguma área aqui por perto onde, como posso dizer, o elo entre esse mundo e o espiritual seja mais forte? Um lugar que não seja longe. Que dê pra ir agora. Rola um teste de carisma, por favor. Carisma? Isso. Caralho. Carisma é foda, velho. Qualquer atributo intelectual pra você é foda, né, bicho? Carisma é foda. Pior que não é amigo. nenhuma piada, cara. Eu troco o dado, velho. Foda-se. Foda-se. Passei. Tá Eu bom, uso mas 13. se você usar o 13 você passa? Passo. Eu tenho Perfeito. 38. Perfeito, cara. Ó. O que houve? O... Ali pensa um pouco. E... Rapidamente ele olha para alguns detalhes na vestimenta do Dozetsu. Que... Ainda bem que ele para de vez em quando no Hotel Reiwa pra tomar um banho. Porque senão tá foda, entendeu? Mesma roupa. Ahn, Alô? sim, eu tô te ouvindo. Ele ele aponta no mapa, tá? Um detalhe, ele menciona: nas montanhas de Ultar existiam locais chamados de ruínas elementais. Eu acho que você já ouviu falar disso em Tendaijima. Tendaijima tinha a ruína do vento, em certas áreas tinha a ruína do vazio. Na montanha de Ultar existe a ruína do espírito. Lá é um local onde existem fortes conexões com Naraka, o mundo espiritual. E como você sabe, né, o nosso mundo espiritual é ali. É só você seguir reto. Quando ele fala ali, ele até para pra pensar. Então, ele fica naquela direção. Não entendo. Depois Bem, disso, ó, esta ruína, como lá tem maior conexão, existem bastante emanação de vozes com a natureza, com essa natureza, certo? Natureza vazio, espírito, energia. Então, qualquer tipo de espírito ou qualquer tipo de técnica ou mesmo meditação se torna muito mais forte lá. É um local bem comum de shugenjas ou pessoas que usam bastante a voz vão para se aprimorar. e quanto tempo de viagem daqui? Bom, daqui pela ele, ele levanta uma sobrancelha pela rota simples ou pela perigosa? Pela simples, você demoraria 15 dias para chegar lá. Pela rota difícil, você demoraria 3 dias e meio. Então, Nubi? não vi. Não escuta o final de não. Ah,
Alô, alô, tô escutando. Agora eu tô ouvindo, tô ouvindo. O que você tinha mencionado? Eu não escutei o final. Ah, tá. Assim, ó. A... Pela rota simples, você demoraria 10 a 15 dias para chegar lá. Pela rota difícil, com muitos perigos, tu demoraria 3 dias e meio. Obrigado, ali. O 200 faz a reverência, levanta a cabeça assim e diz: bem, logo mais eu voltarei para fazer o desejo. Obrigado pelas informações. E E. ele sai, pô. O Beleza. 200 vai buscar algum tipo de clareira, tá ligado? Um lugar mais tranquilo, Bom, a cidade toda, ela antes tá um de pouco. voltar e comer. Sim, sim. A cidade toda tá um pouco. Pera aí, Alô? Alô, alô? pera aí. Alô? É uma internet. Tá me ouvindo agora? Ah, tô escutando. Beleza. A cidade está um pouco empolvorosa, entende? Porque tem bastante as pessoas comentando e se perguntando, e também tem aquelas que não querem nem tocar nesse assunto, porque, bom, na mesma tarde que. Na noite do mesmo dia que aconteceu um ataque à companhia de teatro, o Clarata meio que cantou pra subir, né? Então, Não sei de que foi a culpa. não, ninguém sabe. Ninguém sabe. Ironicamente, o pessoal tava o máximo que viram do Dozetsu foi ele na forma branco elétrico, sacou? Agora Ah, sim. ele é só um tigre alto, forte, carregando carregando meio arsenal de armas. Nem um pouco suspeito. Não, não. Esse cara andando na rua com o mesmo arsenal nas costas. Exato, exato. Eu vou procurar uma clareira alta, tá ligado? Se tiver. Uma clareira Se tiver. alfa. Alta, alta. Ah, Um lugar pera. alto. Sim, sim, Já sim. aberto. Na região mais alta da cidade, que tem meio que uma colina, tem uma área Uhum. com poucas árvores, certo? Que lhe serviria. Consegue chegar lá sem problema. Beleza. Eu vou pra lá. E o 200 vai fazer, tipo, a mesma coisa que ele fez antes de dormir, tá ligado? Ele vai colocar cada arma, tipo, em forma de circular assim. E vai ficar no centro. Vai ficar aquela estátua do Byakuya. Vai se concentrar. Mas dessa vez ele vai usar o Palácio do Trovão Silencioso. E vai treinar essa técnica pra aprimorar. Uhum. Então, cara, quanto você tem de constituição? Constituição, Isso, atualmente, isso. 148. 148. 148. Você faz 3 testes de constituição, por favor. É 2 DC, né, no caso. Isso. Nossa, fodeu. Pera aí, você passou. É 140? Tirou 99, pô. Ah, Pois é. é. Falha crítica, de fato. Mas tu tem ainda um 17, Cara, né? Ah, então eu uso. Foda-se. cara, nesse 99 eu vi um sorriso abrindo na cara do Cole, tá ligado? Gastei. Próximo. Tá, passou, Boa. passou. 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99. 19 quando não é falha, né? Tudo bem. Você passou. Caralho. Você O passou. medo quando eu vi 19 ali. Calma, calma. Ó. Então, é, com esses 3 testes, eu vou descrever pra você. Quando você ativou o Palácio do Trovão Silencioso enquanto estava meditando, você realmente fez com que o céu ficasse um pouco mais nublado, o que já é uma demonstração interessante de como que o eco o eco de voz a qual você o herdeiro tem sobre o campo ao redor.
surge, sabe aquela esfera de relâmpago que tem na descrição da sua técnica, acima de você? Hum, Essa rola esfera muito. então começa a lançar lampejos e mais lampejos de raios ao seu redor, te cercando com a técnica, tá? Ou seja, você fica no interior do palácio, tal qual um rei no interior do seu castelo. Ou no caso, a fera indomável silenciada, cercada por todo o seu palácio de relâmpagos, não é? O treino dessa técnica, no caso, esse processo vai durar quase o dia todo. Assim, você fica meditando por praticamente 5 horas seguidas, aliás, por praticamente 12 horas seguidas. Certo? Apenas meditação. Concentração. E como não podia deixar de ser, o Dozetsu, quando ele medita, não é que ele chega até a paz de espírito. Não é que ele tem esse fato. Contudo, ele consegue dedicar e se concentrar apenas na respiração dele, enquanto o próprio corpo dele, os músculos dele e o vigor dele funcionam como uma fonte de energia para que o eco da voz do Byakuya se alimente, fique mais forte e deixe o seu relâmpago mais poderoso. Fora a própria eletricidade proveniente do corpo do Dozetsu. Você consegue aprimorar mais a sua técnica, o seu dom herdado. Volta pra caralho. Quem não tem voz agora, pai? Provavelmente vai ser isso que tu vai jogar na cara do filho da puta. Exatamente. Exatamente. Ó, lembra que a sua técnica, o Tenjai Jorou, ele, se não me engano, ele era 1d6 por arma, não é? Um desses por ar. 1d6 por arma. Então, ele se tornou agora 3d6 por arma. Na verdade era 2d8. 2d8? Atacando 5 vezes por turno. Então, agora ele é 4d8. Oxi. Nice. Thanks, man. Ó, o seu dom herdado, por mais irônico que seja, é uma técnica de suporte. Ela não é uma técnica de ataque. Né? Como a gente mencionou, é praticamente uma técnica counter speedster. Né? O cara é rápido, foda-se. Até porque ela usa a velocidade do 12, então essa porrinha desse raio é rápido pra caralho também. Sim, tem esse fator. Fora que, bom, o inimigo agora tem que se preocupar com vários raios, enquanto que o Dozetsu está livre para lutar, não é? E o 12 ele usa sempre a tosana amplificada quando ele usa essa parada, então é roubado pra caralho. Perfeito, cara. Ó, isso equivale ao seu treinamento. Você conseguiu aprimorar esse dom herdado, tá? Com essas horas de meditação. Você tem uma outra coisa tanto que quando você termina, você tá realmente cansado, como se você tivesse feito um exercício aeróbico, entende? Então termina ali, tá com um certo desconforto na musculatura, apesar de ter ficado teoricamente parado, mas é como se você tivesse ficado, né, parado carregando um peso enorme. E considerando a força do Zetsu, tinha que ser enorme mesmo. Então agora só me resta voltar e descansar. Perfeito, tudo bem. Você já usou seus 2 dados, tá? Aham, sim, tô ligado. Perdi meus dados. Perfeito. Problema. Tai, por favor, Oi. o que você gostaria de fazer no seu, várias aspas, tempo livre? O Tai, ele subiu, ele terminou de comer aquelas coisas que ele levou pro quarto. Caiu na cama, obviamente.
Ele acordou, ele tomou um banho e ele voltou pro quarto. Ele acendeu um incenso ao lado dessa flor do sol e começou a meditar o seu dom inato. Por favor. Então, já que você vai meditar, em vez de testes de constituição, tá? Os seus testes envolvem a sua força de vontade. Certo? Você poderia fazer 3 vezes seu teste de força de vontade, por favor? Bem sucessos. Perfeito, perfeito. Todo mundo quando olha um 19 já pensa, ah não, pera. Foi no D100. Isso. Ó, o que houve, cara? Sua concentração, o Tai sempre foi um jovem disciplinado, então se concentrar na própria respiração e se conectar com o seu mundo interior e com as suas chamas interiores não é difícil. É um processo relativamente simples, principalmente porque ele poderia ainda contar com a ajuda do Shuang ou com o Lan Zi, só que ambos deixam o garoto ter o esforço próprio, certo? Por mais que eles tenham empatia por você, eles acreditam que essa é a melhor forma de você se autodesenvolver, que é se concentrando e desenvolvendo por si só. E qual seria a descrição do seu dom inato? Sabe muito bem, Co. Deixa eu até te mandar aqui de novo no privado. Tudo bem? Aliás, boa noite, Mel, tudo bem? Que bom que você se juntou a nós para jogar. Poderia rolar 2d20 como dado inicial? Obrigado. Antes que eu me esqueça. Vai tomar no cu, amor. Obrigado. Só isso mesmo. Ontem tu chegou com 2 pés no meu peito, foda-se. Mas tinha motivo. Eu só tava respondendo. Então, Igor, eu entendi o GIF, eu entendi a temática, mas eu gostaria que você, às vezes você tinha uma descrição, não, isso é por isso por aquilo, e tem, certo, uma explicação um pouco mais... Não. Seguinte. Essa flor, ela significa... não é essa flor exatamente. É só uma imagem ilustrativa, mas seria é uma flor de lótus de várias cores que aparece desta forma, sendo um escudo, por ele ser o guardião da sua família. Perfeito, perfeito. No caso, fazendo... é um dom inato defensivo, né? De novo, uma técnica suplementar. Não suplementar, né? Defensiva mesmo. Ela tem alguma característica especial? Ela te defenderia ativamente? Ela te defenderia... Você teria que convocá-la? Ela age sozinha? Como que seria? Não, ele tem que convocar, só que ela tem um porém, Co. Ela é uma faca de 2 gumes. Porque ele é um escudo que não salva o Tai. Salva quem tá atrás do Tai. Ele absorve todo o dano que tá vindo no escudo para ele, tomando metade do dano. Perfeito, perfeito. Ó, a técnica então, ela é, ao mesmo tempo que ela é nobre, ela é perigosa, porque é um escudo em que te deixa você fica é um escudo que ele fica inútil para você teoricamente, né? Que ele é para proteger outros. E você viu que naquele espaço interno da alma do Tai mesmo, a alma dele é uma flor, né? Sim.
é representado por uma flor. É como se ele colocasse sua alma pra defender o seu clã. Essa seria a metáfora. Perfeito, uma ótima metáfora para o seu dom inato. Como a gente já viu, né, os momentos em que o Tai vai no seu interior são bonitos. Então, cara, sua técnica ela vai ter um limite de dano que ela pode tolerar, contudo, abaixo desse limite ela ignora totalmente os danos. Ela ia defender completamente. Ela tem um gasto para ser convocada, mas é praticamente a única coisa que você tem que se preocupar, o gasto. E também que ela não protege você, né? Ok. Mas para o efeito dela, né? Para o que ela se propõe, ela é excelente. O limite de dano que eu trago a você é uma sugestão, considerando tanto o seu Tuki, o seu poder de luta, quanto sua habilidade na espada, o Shuang e o Lemzi. O que você acha de 750 pontos? É interessante. E o dano que passar disso, ele recebe metade ou recebe inteiro? O dano que ultrapassar isso, você receberia inteiro. Tranquilo. Aliás, eu vou arredondar devido à sua perícia em artes marciais e ponto. Vai pra 800, tá? 800 cravadinho. Agora, enquanto você se concentrou nesse processo, essa técnica você já tem um nome pra definir pra ela? Eu ainda não pensei nisso, mas eu vou pensar agora. Perfeito. Depois eu te mando. Pode ser também um nome provisório, porque cronologicamente está desenvolvendo. A ideia já tinha, contudo você está building, né? Construindo ela agora nessa concentração. Sim. Mas eu vou pensar aqui no nome e depois eu te mando. Perfeito. Detalhe para todo mundo que tem técnicas e dons inatos: eles podem ser aprimorados, eles podem evoluir junto com vocês, principalmente para quem tem dom inato desde o início, tá? A gente acabou de ver o Dozetsu aprimorar o dom herdado dele. Então, você tem uma outra. Após, assim, isso também foi equivalente a horas, tá? Horas. Sim, eu imagino. Uhum. Você teria alguma outra ação ou você só queria ter isso acertado já? Isso setado já. E ele vai ficar, tipo, no quarto dele até o momento que alguém for chamar ele, tá ligado? Ele não vai sair, ele vai ficar só se concentrando no dom inato dele. Isso é meditação. Perfeito. E ainda bem que ele escolheu o quarto que é antifogo. Eu já previ essa porra. Porque enquanto o Dozetsu é cercado por relâmpagos, o Tai emanando chama por tudo que é lado, assim. O quarto é como se fosse até um reino próprio de chamas. E só uma curiosidade O de Tai, jogo. o Tai virou uma tocha. O Dozetsu vira um gerador elétrico, tá ligado? Foda-se. Uma bobina de Tesla. Exato. E só um ponto, uma curiosidade. Na maioria das vezes, Igor e Noob, geralmente o Igor usa o fogo e o Noob usa o raio. Só usei 2 vezes. Eu tô falando comigo narrando, e é uma coisa, uma tendência, não uma constância. Ahn, Outro detalhe, Hitomi, Mel, você consegue escutar a gente? Você poderia jogar com a gente mesmo sem fone de ouvido? Sim, não, eu acabei de achar o fone. Vou colocar ele aqui agora. Perfeito, certo? Então, para você, é a mesma informação que eu passei para os seus colegas. Você tem
a tarde livre, digamos assim. Tá. O Hayato, ele ainda tá desacordado, mas ele foi bem tratado. Ele tá dormindo igual um nenê, certo? O Weilin tava acompanhando ele, a Shiori também, tomando café ainda, né? E a Hitomi, o que faz ao acordar depois dessa noite muito louca? Beleza. Eu imagino que no final da noite ali ela subiu pro quarto, tomou um banho, ficou lendo ali o tomo de água até dormir, que não foi, demorou provavelmente. E ao acordar ela vai realmente ali tentar, digamos, acordar o irmão dela de novo. Vai tentar virar. Ó, Ela, pode falar. como ela abre espaço, tira os tapetes do chão ali. Depois ela pede desculpa pra um. Ela vai usar uma tinta que seja lavável. Ela desenha ali no chão alguns símbolos de concentração da família dela ah, e tudo mais. E ela coloca, assim, parece um ritual macabro, mas não é. Ela coloca o Hayato sobre aquele círculo ali com os desenhos e ela se senta, sabe? Como se fosse meditar. Sim, posição de lótus, concentrada. E ela vai tentar entrar no espaço mental dela, talvez dele, se ela conseguir. Pra ver se ela consegue pelo menos um contato com ele. Perfeito. Você poderia fazer 3 testes de foco seguidos pra mim? Pra conferir quanto que é meu foco. Ah, eu vou aproveitar e fazer pergunta que eu sei a resposta. Você atualizou seu nível, meu? Eu vou fazer uma pergunta que eu sei a resposta. Você atualizou seu nível, meu? Nossa, passei muito bem. Passei colado. Sei. Perfeito. Ó, antes de eu prosseguir, eu vou... assim, ó, você não rolou os 8d6, não dividiu nada, não é? Não. Certo. Sabe a resposta, pô. Não, o Igor tá de prova que eu tentei. Foi o meu celular que não ajudou nas questões. Não, sem problema. Ó, eu vou continuar aqui a narração com você quando eu passar para os outros jogadores ou com outro detalhe, daí você aproveita esse meio tempo, tudo bem? Ou você prefere alguns minutos separado? Não, eu aproveito o tempo que se eu tiver narrando pros meios. Sem problema. Eu vou, mas ainda assim eu vou prosseguir um pouco da parte que você se concentrou, tá? Ó, o tomo da água, certo? A natureza da água, ela se concentra na mudança, na alteração, na inconstância, certo? É semelhante ao ar, só que o ar não é uma mudança constante. É mais uma uma questão de estar sempre disponível a qualquer tipo de possibilidade, mas não necessariamente mudar, certo? Os ventos não mudam tanto quanto a correnteza ou as ondas de um mar violento. E de uma maneira poética, a Hitomi, ela chegou em Shima, que praticamente foi o dia que mudou toda a jornada dela, através do mar, através do lago. A própria herança de família dela tem raízes na natureza da água, apesar da natureza dela ser o vazio,
que acontece? A sua concentração, você consegue emanar a sua voz, fazer a ressonância acontecer, que é quando a sua voz ela se expande e ela consegue consegue irradiar sobre o Hayato. E a sua voz, chegando até ele, é quase como se ela incitasse o despertar dele, ao mesmo tempo que, tal qual uma música, tal qual um som de alta intensidade, reverbera através de um cristal tentando rompê-lo. É praticamente isso que é a voz da Hitomi quebrando um jutsu. Tentando ao menos. Você chegando naquele momento no seu eu interior, né, naquele seu espaço total. Só uma pergunta, você lembra de como é que era o seu interior? Eu já tinha havido descrito isso? Sim. Então. Pode falar. Não, um detalhe que eu não sei se tinha realmente, assim, é um detalhe da minha imaginação, mas como se fosse um lugar bem amplo, com uma fina lâmina de água por cima. Exatamente. E por baixo é como se você visse as estrelas, um céu, não como o nosso, mas bem próximo como quando você vê galáxias. Realmente. Isso, exatamente. O espaço interior da Hitomi é como se você visse o próprio universo através de um espelho de água. E nesse ponto, ainda você se vê ali, e quando você se vê de pé, você consegue sentir que você está um pouco diferente do habitual. Você não está com vendas, você não está com capuz, você está com seus cabelos soltos à mostra, completamente soltos, certo? E ao vento. O local possui uma leve brisa e você consegue ver, as estrelas estão um pouco mais brilhantes. É como se o seu próprio interior reagisse e aos poucos mudasse conforme o seu corpo se adapta a outras naturezas e o uso de outras naturezas, como fogo e água. E talvez vento. Uhum. Então, você consegue olhar à sua frente. Você vê o seu irmão de pé, contudo ele tá de cabeça baixa e olhos fechados, como se estivesse uma espécie de transe. E quando você o vê, essa é praticamente a representação da sua voz irradiando sobre ele, enquanto que ao redor dele tem uma aura fina e brilhante, numa coloração vermelho carmesim, certo? Esta aura de vermelho carmesim, ela é a representação desse jutsu que mantém ele dormindo. Ali, os seus olhos estão abertos e com aquele brilho intenso. Ali, eu gostaria que você passou nos seus 3 testes, não é? Sim. A sua concentração, Hitomi, você consegue surge nas suas mãos aquelas duas armas características, que é aqueles kanjis na forma de chakram. Sim. Só que eles aparecem um pouco diferentes dessa vez. Os chakrams se moldaram e se expandiram como se fosse duas Dians.
Dianos é um facão chinês. Tem uma imagem. Claro, por favor, me aguarde. Só um segundo. Pra poder imaginar um pouco melhor Claro, a visualização. aliás, eu confundi o nome, não seria um Dian. O Dian é uma arma diferente, é um Dao. Ó. Você lembra do Avatar, a Lenda de Aang? Você chegou a ver o Avatar? O desenho, né? Isso, o O desenho. desenho. Só teve o Lembro. desenho, né? O filme não existe. Obrigada, Vamos continuar. Não Um existe. dia desse ainda a gente vai ter o podcast só falando mal desse filme. Agora, os Daos são as espadas que o Zuko usa. Ah, sim. Ó, aqui tem um exemplo. São duas armas desse modelo. Conseguiu ver? Sim, consegui agora. Esses dois Daos, só que eles são completamente compostos de kanjis luminosos, tá? De letras, tal qual a espada que o Doutor Estranho utiliza em um certo momento do filme. Uhum. Ele teve algum? Hã? Ok. Essas espadas, a Rita Mif também consegue compreender o significado delas. Os chakrans são armas que servem tanto para utilidade quanto para ataque, precisamente para ataques mais astutos, que era o que geralmente você utilizava em combate. Neste momento, o seu intuito de ajudar o seu irmão, de salvar o seu irmão, ele talvez até se misture com um pouco de frustração, e eles se moldaram em armas diferentes. A espada Dao, que é leve e precisa, porque é tudo que você anseia agora. Uma resposta leve e direta para salvar o seu irmão e tirar esse tipo de jutsu que está impedindo o seu ente querido de voltar para os seus braços. Qual é a sua ação, Hitomi? Se você me ouviu, claro. Sim, eu paro um segundo olhando para os kanjis, olhando ali pro Dao. Daos. Realmente, como se ela realmente lesse o significado dos próprios sentimentos dela naquelas armas. Então ela suspira, respira fundo. Ela se aproxima do irmão dela ali, mesmo sabendo que, como aquele sentimento, tipo, tão perto, mas tão longe. Eu consegui, mas ainda há algo que me impede de chegar a ele. Ao você se aproximar, Hitomi, os seus olhos de dragão, eles não só mudaram a arma que você empunha. Depois de ter já passado por um Kizashi, né, uma concentração total, lembra quando você liberou os dois dragões, que você até conseguiu transformar essa técnica em sua? Você tem lá o Soul Ryu-Ha. E agora você tem duas espadas que parecem dentes de dragão. Olha aqui um roteiro bem escrito. Ali diante, tá? Ao seu redor, é como se você conseguisse, você enxerga isso através do espelho de água, o seu próprio reflexo, ele se mudando levemente
E é como se no reflexo você se visse como um dragão azul. Você se vê como um lindo dragão azul. E azul aqui eu não quis ser repetitivo, é só porque a lenda era azul. Normal. Não, perfeito. Quando você não se vê empunhando armas, tá? É realmente toda a forma como um dragão azul. Uhum. E nesse ponto, os seus olhos, seus lindos e brilhantes olhos, o interior deles, eles possuem pequenos detalhes. Ao redor da pupila brilhante existem os 8 trigramas ali, ao mesmo tempo que existe quase como um desenho abstrato e completamente coberto de luz, luminoso, de um dragão circundando um local. O símbolo do infinito padrão das culturas aqui do nosso pequeno país. Né? E as marcas que você tinha também estão iluminando. Aquela aura fica um pouco mais forte, só que você consegue sentir aquela aura sendo cada vez mais enfraquecida, cada vez mais diminuída, como se ao menor ação provocada pela Hitomi você conseguisse fosse o suficiente para libertar o seu irmão. Qual a sua ação? Também. Para bem próximo ao Hayato. Ela gira os dados na mão. Ela para como se fosse fazer um X. Uhum. Ela para a alguns centímetros da barreira. Uhum. Só que ela recua. E ela só se abaixa. E ela dá um beijo na testa do Hayato. Tentando realmente alcançá-lo. E não é uma ação agressiva, não é uma ação marcial. É apenas o amor fraternal e belo e puro de uma irmã pelo seu irmão. Quando você encosta os seus lábios na testa dele, você consegue romper aquele jutsu, aquela proteção, ao mesmo tempo que pelo espelho de água, o dragão está destruindo uma grande parede. Certo? Ele está destruindo completamente aquela parede que é a representação máxima que a sua aura e o seu amor superam um jutsu de prisão qualquer. Ao terminar, o seu irmão vai, assim, você sente, né, que você vê aquela aura quebrando como tal qual uma frágil estátua de gelo se quebrando ao menor impacto. Ao aquilo se quebrar, ele abre os olhos. Ele abre aqueles lindos olhos tal qual os seus. Não tão brilhantes agora, né, mas tal qual os seus. E ele, sem entender, os olhos dele se enchem de lágrimas. E ele te abraça, chorando sem parar. Hitomi abraça ele de volta. E eu imagino que no espelho d'água a aura da Hitomi, o que é o dragão, realmente naquele momento aparecem apenas os olhos de outro dragão. E aos poucos vai se formando
o dragão do Hayato. Exato. E eles, tipo, se envolvendo, tipo, Uhum. circundando um ao outro. Sim. E aí vemos o significado de por que o nome da técnica era Soul Ryuha. A necessidade e o desejo inerente da Hitomi de encontrar seu irmão e ter o seu dragão gêmeo de volta aos seus braços. Que agora foi conseguido. E ela também, fica abraçada com ele. Realmente, ela chora também. De finalmente encontrá-lo e finalmente tê-lo realmente com ela. Hitomi, enquanto você o abraça nesse momento completamente fraternal, aos poucos você vai aquilo, assim, você vai se dando por si que você está saindo do seu mundo espiritual, seu mundo interior, certo? Voltando ao mundo real, certo? Ironicamente você está abraçado com seu irmão também. Aquela sensação de abraço, ela se mantém mesmo Nossa. após a transição. Assim que ela sai, ela aperta ainda mais o abraço, tipo, finalmente. Sim. Perfeito. Assim, não tem palavras a ser ditas, entendeu? É só lágrimas e alegria. Certo. O Eileen até ia dizer alguma coisa, a Shuri só ergueu a asa, assim, meio que só... Agora não. Ela nem emite barulho, ela só ergueu Eu a só asa. balanço a cabecinha. Hitomi, um detalhe infinitamente menos importante do que o retorno do seu irmão é um detalhe sobre o seu dom inato. Você lembra que você lembra o que o seu dom inato poderia fazer? Minha ficha lembra. Ela mandou o bom e velho lembro. Eu acho que eu não lembro. Pô, é ruim de não lembrar, hein? Deixa eu abrir a ficha aqui. É uma habilidade que eu criei sobre a minha personagem, mas é claro que eu lembro. Quem sabe que ela não lembra. Dogma. 10 olhos do dragão. Eu não tomo ataque de oportunidade. Porque Luto tu vê sem tudo ao ver. redor. Luto sem ver. Luta cegas. E eu posso prever os ataques do inimigo. Mas não necessariamente reagir a tempo. Sim, sim. A sua evolução pode ser tão interessante quanto que é os seus 10 olhos do dragão. Agora eles não são. Eles conseguem ver através de emoções. É como se você tem habilidade empatia embutida nos 10 olhos. Quando ativa os 10 olhos, você consegue entender e ver as intenções de seu inimigo. Assim como você viu claramente o jutsu que estava em volta do Hayato, e você conseguiu ver ele de pé, ou seja, querendo acordar mesmo desacordado. E um detalhe tão bom quanto que agora o seu dom inato, aquelas espadinhas que você formula, elas podem te ajudar em combate de uma forma bem eficaz, porque você pode utilizar seu focus como força. Glória. Já ajuda um bocado. Você pode usar o seu focus para ataque melee. Essas duas pode falar. Não, tá anotando tudo aqui, pode falar. Perfeito. Essas duas espadas se chamam as presas do dragão.
Eu não vou anotar tudo aqui. Perfeito, perfeito. Anotar é muito bom. E ironicamente, pode ter parecido pouco tempo, mas foi bastante tempo se concentrando até chegar lá, tá? Até Uhum. você chegar o momento derradeiro, digamos assim, a luta da Hitomi. Talvez a luta mais importante que ela queria ter, que é realmente uma que decidiria ter seu irmão de volta. Certeza. Então, senhores, tanto Tai, Dozetsu e Hitomi conseguem expandir com no caso do Tai é finalmente formar o seu dom inato. A Hitomi melhorar o seu dom inato. O Dozetsu melhorar o seu dom herdado. Praticamente o dia após a queda do Zarata esses três agentes, eu ia falar desconhecidos, mas o Tai não é, tá? Esse time inusitado derrotaram os malucos que queriam um golpe de estado. Ou seja, no A dia galera seguinte, do bem. galera do bem, a galera do bem. Ó, um detalhe aqui. Eu posso parecer estar calmo, posso parecer estar bem tranquilo. Contudo, um detalhe, tá? O Ricardo vai interpretar seu irmão? Ele vai? É, É um sim ou não. Se ele vai, tá tranquilo. Daí, beleza. Só toca o barco. não cheguei a falar com ele, não. Então, eu imagino que não. Ele deve querer fazer um outro personagem Cara, também. cara, incrível. Ricardo, aparece. Preciso de um irmão. Mano, Eu isso já. soa muito errado. Não, isso só soa carente, cara. Cara, quando você olha pro teu pai e fala, preciso de um irmão, tá, deixa quieto, deixa quieto, deixa quieto. Não, só Ah, parece culpa carente, é. cara. Eu não vou tentar nem olhar pelo pensamento que você indicou. É. É só parecer Carente eu carente. consigo achar. É, carente eu consigo achar. Então, senhores, é, vou já passar já a experiência de cada um aqui. A gente ganhando experiência. Sim. Até parece que eu nunca joguei na mesa do Jonatas. Mas o Jonatas dava XP, cara. A Mel não conseguiu nem conter, cara. Eu falei, mas ele dava XP, ela mandou no time certo, tipo. Não. Ah, eu rolei os 12 D6 ali. Vai contar. O um conta como um mesmo ou como dois? Conta como um, né? Ou você tem algum outro talento que especifica isso? Uhum. Ah, muito bem. Ó, ô Mel, só pra confirmar, tá? Eu não vou interpretar. Essa parte eu interpretei o Hayato, tá? Contudo, eu preciso só de informação. Se o Ricardo quiser jogar usando a ficha do Hayato, bom, pelo menos já sabemos a raça que ele é, né? Já sabe a raça que ele é, daí é só bola pra frente do ponto que está. Tá, daí é até mais fácil, ele é bem introduzido na aventura. Se ele quiser fazer outro personagem, daí basta me avisar, tudo bem? Eu não quero, tipo, obrigar ele a ser, mas aí se ele quiser ser, Não, pode é bom obrigar, ter dá desculpa nada, pra é o não dar. Ricardo. Mel, é o Ricardo. Pode obrigar, dá nada, dá nada. Certo? Ele deve estar bebendo energético no momento dele.
Então, né? Uma casa com 30 parentes. Ó, praticamente foi assim que foi encerrado o dia de vocês, né? Era um Pagar dia um que. litro de detergente P que o Ricardo aparece, tá ligado? É o quê? Paga um litro de detergente P que ele aparece. Detergente é possível. É possível, mano.